Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos para a nossa live Quero um Guia, edição especial de carteiras recomendadas para o mês de agosto, hoje que é dia 5 de agosto de 2021, mais um mês que começa bastante agitado. Eu acho que todos temos observado as movimentações no índice, como tem sido difícil para operar, né? E por isso que é super importante a gente ter uma carteira sólida, uma carteira que no longo prazo nos tragam resultados, porque o curto prazo está de fato bem volátil, bem difícil, não está fácil para ninguém. Com base nisso, eu vou apresentar para vocês as carteiras recomendadas para o mês de agosto, as nossas principais escolhas, claro, explicar rapidamente, né, o que aconteceu com o nosso desempenho ao longo do último mês, né, ao longo desse ano como um todo, e as mudanças que nós realizamos, o porquê a gente gosta de cada case, né, de cada empresa em questão. Espero que vocês gostem, deixo o espaço aberto para perguntas, caso queiram comentar alguma coisa, pode enviar aí no chat. E conforme, né, eu termine aqui as avaliações das nossas carteiras, as mudanças em questão, eu então abrirei espaço para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a falar sobre a nossa carteira recomendada Top Picks, né, que é formada pelas principais escolhas que nós temos, né, dentro de todos os ativos negociados na B3. Né? Claro que a gente olha com mais carinho para as empresas aqui brasileiras, né? As empresas de fora costumam ficar mais restritas à nossa carteira de BDRs, mas claro, né, se a gente vê alguma grande oportunidade e empresa com liquidez, né, como é uma carteira recomendada que tem um fundo, né, que acaba acompanhando a carteira, é claro que a gente tem que escolher também papéis, né, que são muito negociados, senão acaba criando algumas distorções que não nos interessam. Né? Basicamente, pessoal, a carteira Top Picks no mês de julho, ela foi bem beneficiada com algumas empresas que a gente possuía, como o caso de Vamos e Soma, né? Porque, bom, mês de agosto, vocês sabem, foi um mês super difícil, julho, né, perdão, foi um mês super difícil, onde o Ibovespa recuou 3,9% e no período em questão a nossa carteira rendeu 0,4%, né? Ela subiu 0,4% contra uma queda de 3,9%, 4,3 pontos percentuais acima então do benchmark. Foi um mês forte para a carteira e que ajudou, né, porque a carteira era a única que estava para trás do benchmark e agora se aproxima um pouquinho. Né? A gente viu, dentre os 10 nomes que constituem nossa carteira, 7 recuando, mas 2 performances muito fortes que corroboraram para essa performance então, né, positiva ao longo de um mês super difícil de operar. Dentre as principais performances, então, a gente teve Vamos subindo 30% no mês, Soma, né, o grupo Soma que subiu 10,1% e Marfrig subindo 2,5%. Né? E as piores performances vieram de Cyrela e PetroRio, que caíram 10,7% e 8,4% respectivamente. Para esse mês de agosto, nós realizamos algumas alterações pontuais, foram 4 trocas na nossa carteira, só para que vocês saibam, né, quais eram os nomes que a gente possuía. A nossa carteira era composta por Vamos, Soma, Marfrig, Multiplan, Arezzo, Vale, BTG Pactual, Klabin, PetroRio e Cyrela. Para esse mês então de agosto, como eu disse, né, a gente fez 4 trocas visando esse ambiente difícil que está para negociar, né, a gente um pouco mais cautelosos, né, natural que a gente faça esse movimento em meio às incertezas, seja lá fora, né, quanto à redução dos estímulos do Banco Central norte-americano, que devem ser anunciados e devem começar agora, né, no fim do ano. E também analisando o cenário doméstico, né, com questões fiscais novamente no radar. Então, as trocas foram as seguintes, pessoal. Nós retiramos da carteira Arezzo, BTG Pactual, Multiplan e PetroRio. Sobre esses 4 nomes, seguimos gostando de todos eles, mas acho que vale ressaltar aqui algumas questões pontuais. Né? A gente continua muito positivo para Arezzo, mas comparativamente, depois das fortes quedas observadas, né, ao longo do mês de julho, com a integração, né, a união dos negócios de lojas americanas e B2W, a gente acabou optando por dar entrada em Americanas, né, a AMER3, depois das fortes quedas, a gente avalia que esse patamar aí de R$48 a R$53 é um patamar interessante para entrada ainda, né? Então a gente vê um upside maior do que para Arezzo, que deve continuar tendo uma boa performance à medida que os M&As, né, possam ser anunciados. É
um dos pontos que a companhia continua demonstrando um interesse grande, né? E quando sai uma fusão, uma aquisição, né, costuma fazer um preço, a gente continua positivo para a Arezzo, mas a gente vê Americanas, então, com um upside maior para esse momento, tá? Outro nome que a gente optou por dar entrada depois de observarmos, né, quedas ao longo do mês de julho e dados operacionais bem fortes foi a Azul, né? Claro que sofreu bastante com o noticiário da variante Delta, pressionando mercados principalmente desenvolvidos, né, europeu e norte-americano, que os números lá fora já estão expressivos, né, quanto à variante. A gente viu como uma oportunidade de entrada em Azul. Sobre BTG, a gente acabou fazendo uma alteração ali no setor para uma empresa nova, né? Uma empresa que não negociava na bolsa até pouco tempo atrás, mas que a gente vê um case de crescimento de uma empresa já muito rentável, né? Que é BR Partners, BRBI11, para quem não está acostumado ainda, né? Uma companhia que a gente avalia, né, que com os recursos captados no IPO consegue se posicionar para dar o desenvolvimento necessário em seus números, né? BR Partners, já desde quando a gente colocou na carteira, deve ter subido aí coisa de 10%, 12%, né, ao longo dessa última semana. Hoje chegou a disparar mais de 10%, bateu R$ 29,00, depois voltou para os 27. É um nome que a gente avalia que tem muito potencial. E para surfar essa tese de financial deepening, né, que é basicamente o mercado se abrindo, né, para novas operações e também, né, com muita exposição ao mercado de capitais, seja através de estruturação de ofertas, né, enfim, a gente vê BR Partners com um upside maior do que BTG Pactual, que, né, morou dentro da nossa carteira por muito tempo e a gente continua gostando, só que é uma questão, né, de risco e retorno. BR Partners parece mais bem posicionada nesse momento. E por fim, Mater Dei, para quem não conhece, né, também fez IPO recentemente, uma empresa do setor de saúde, que já chegou até a anunciar há pouco tempo atrás sua primeira aquisição, né, subiu ali 8%, 9% após esse anúncio, e a gente continua acreditando que seja um case interessante de crescimento inorgânico, né? Quando a gente olha para empresas do setor de saúde, é um mercado ainda muito pulverizado e quem tem capital consegue fazer boas aquisições, né? A gente vê a todo momento, por exemplo, Redditor, Hapvida, né? A própria Notre Dame, né, anunciando novas aquisições. E Mater Dei consegue fazer mais preço, né? Porque quando uma Redditor da vida faz uma aquisição, que seja uma aquisição de R$1 bilhão, que é bastante coisa, acaba fazendo menos preço para a empresa porque ela já tem um valor de mercado muito grande, né? Mater Dei já tem um valor de mercado menor e cada aquisição que ela faz num múltiplo que seja interessante pode fazer preço, tá? Então a gente vê com bons olhos o posicionamento em Mater Dei para surfar, né, esse ambiente de consolidação no setor de saúde. Talvez seja o nome mais interessante, empresa redondinha, gostamos, tá? Então aí está a nossa primeira carteira recomendada, né, a Top Picks para essa semana, esse mês aqui de agosto. Eu vou comentar também rapidamente sobre a nossa carteira semanal, que a gente já fez alteração ali na segunda-feira, né? Então já está um pouco mais defasado, porque a próxima alteração vai ser daqui 2 sessões. Mas de toda forma, acho que vale aqui mencionar que é uma carteira que está com uma rentabilidade bem legal, né? A gente vê a nossa carteira semanal atingindo o patamar de 15% no ano, contra uma alta de 2,3%, né? Até ali o dia 26 de julho, que foi o dia que a gente acabou, 30 de julho, na verdade, foi o dia que a gente atualizou pela última vez a performance dela, né? Então a carteira estava com uma alta de 15,6% no ano, contra 2,3% do Ibovespa, e muito disso, né, porque a carteira semanal a gente consegue fazer algumas alterações mais pontuais, né? Quando o mercado está muito volátil, ela costuma ser uma carteira que tem uma performance melhor. Basta vocês analisarem, né? No ano passado, mesmo com a pandemia, enfim, a bolsa subindo 2% só no ano, a semanal subiu 45%, né? Nesse ano, então, a gente vê a nossa carteira semanal em alta de 15,6%, mas erramos num ativo aqui dessa semana por conta de uma decepção que houve com os resultados. Nossa carteira na semana passada tinha Banco Pan, Mater Dei, Movida e PetroRio, né, e Vale, e nós realizamos 3 alterações na carteira. A gente retirou Banco Pan, Mater Dei e Movida,
E aí você pode estar pensando, mas vocês colocaram Mater Day na Top Picks e retiraram da semanal? Sim, porque são duas estratégias diferentes. A Top Picks, né, tem uma periodicidade mensal, a gente espera acontecimento de mais tempo, e aqui na semanal a gente trabalha muito expectativa de resultado, que a gente consegue, alterando ao longo da semana, realizar os lucros mais cedo, enfim. Então a gente fez 3 alterações, e essas 3 alterações visando os resultados dessa semana. A primeira que eu falei, né, que infelizmente tirou um pouco da performance da carteira, foi a inclusão de Bradesco. O resultado de seguros de Bradesco de fato decepcionou bastante, revisão de guidance lá para baixo, né, a gente deve sofrer um pouquinho mais nessa semana por conta da presença de Bradesco na carteira. A outra inclusão foi lojas Quero Quero, que apresentou um bom resultado, gostamos do que vimos e a gente segue bastante positivo para o case, seja no curto prazo quanto no longo, tá? Uma empresa que tem surfado bastante o desenvolvimento das suas próprias operações, abertura de novas lojas, mercado de construção civil, né, de fato bastante aquecido. A Quero Quero tem conseguido surfar esse movimento. E a TOTUS, né? A TOTUS também apresentou um bom resultado, acabou não fazendo muito preço, mas é uma empresa que já conseguiu apresentar a integração, né? os esforços da integração da RD Station com as suas operações. A sinergia veio antes que o mercado esperava, o mercado reagiu positivamente, mas acabou fazendo pouco preço. PetroRio também divulgou seus resultados, né? Resultado bem forte, mas tem sofrido aí com essa oscilação grande que a gente tem acompanhado no nosso mercado, né? Então, essa semana, a semanal deve ter uma performance ali, talvez, próxima do benchmark ou então um pouquinho abaixo, tá? Mas, como eu disse, 15% em 2021, fechou julho com uma alta de 1,8%, enquanto a bolsa caiu 3,9%, né? Então, 5,7 pontos percentuais acima do índice, né? Uma semana, outra, a gente acaba sofrendo por questões pontuais, mas no longo prazo tem sido uma carteira de muito sucesso, tá? Comentar rapidamente agora sobre a nossa carteira de Small Caps, que é a carteira de melhor performance ao longo do ano. A gente fez algumas alterações aqui, eu acho que vale também prestar atenção, tá? Só te dar um golinho de água. Com a minha garrafinha da Guide Investimentos. Muito obrigado, Thalita, pelo presente. Bom, vamos lá. A gente teve na carteira Small Caps, né, uma performance negativa, mas bem melhor do que o benchmark, né? A carteira caiu 3,5% no mês, mas o índice de Small caiu 5,8%, né? Então a gente conseguiu ficar 2,3 pontos percentuais acima do nosso benchmark. Longo prazo é o que importa, é bater o benchmark, porque no longo prazo a gente sabe que o benchmark sobe, né? Então você está batendo o benchmark, você está subindo mais do que ele, então no longo prazo isso é ótimo. Em 2021, nossa carteira rende 19,8% contra uma alta de 5% do Small, então uma diferença grande. E quando a gente olha período de tempo maior, nessa diferença só se acentua. Sobre as performances no mês de julho, a gente se beneficiou bastante da performance de 3 ativos aqui, tá? Primeira delas, a Ferbasa, né? A companhia subiu ali 16,6% no mês, contribuiu para uma alta ali de 1,7% da nossa carteira. BR Partners, que entrou na Top Picks, já fazia parte da nossa carteira Small e subiu 10,4% no mês. E a Track and Field, que subiu 5,1% ao longo do mês de julho. Tá? As piores performances vieram de CVC, Tegma e Pets. A CVC caiu 19,6% do período, muito por conta daquela questão da subscrição de ação, né? Então a subscrição vai sair a R$19, é natural que convirja para esse preço. Cenário também macro ficou um pouquinho mais conturbado, né? Variante Delta pesando sobre empresas de turismo, enfim. Tegma caiu 11,3% após rejeitar a proposta da JSL, né? Não fez nenhuma contraproposta, rejeitou, e a JSL disse que não tem por que fazer acordo, que a Tegma não quer. Então caiu 11,3% e a Pets entregou também no período, embora depois o resultado tenha disparado, né? Vocês acompanharam nas últimas sessões. Para o mês de agosto, a gente não retirou Pets, ou seja, essa alta recente a gente tem se beneficiado. E para o mês de agosto a gente fez 3 alterações aqui na nossa carteira, tá? A gente deu saída para Localweb, Tegma e Track and Field. E demos entrada para GPS, Hidrovias do Brasil e Melius. Né? Melius
não precisa nem falar, mas vocês estão colocando na carteira agora, depois de todas essas altas observadas, sim, a gente está bastante positivo para o case, tá? Achamos que vale a pena segurar na carteira por um tempo. Hidrovias do Brasil, uma empresa também acabou sendo bem amassada, né, ao longo dos últimos meses, e a gente vê um potencial interessante de destravamento de valor ali com a abertura do mercado logístico, né? Eu acho que a Hidrovias está muito bem posicionada para surfar essa onda. E a GPS, né, empresa que se beneficia da reabertura do mercado e também uma empresa bem consolidadora, né? Vira e mexe, anuncia uma nova aquisição, você olha para o histórico da empresa, muito do histórico veio, né, desse crescimento histórico veio através das suas aquisições, então acho que faz sentido o posicionamento. Então, só para que vocês saibam, né, a carteira para o mês de agosto é composta por BR Partners, CVC, Cyrela, Ferbasa, GPS, Hidrovias do Brasil, Marfrig, Melius, Pets e Restock, né? Então essa é a nossa carteira para o mês. Esperamos que a gente consiga, né, seguir batendo aí o benchmark como temos feito ao longo de todo esse ano de 2021. Só lembrando, pessoal, as nossas carteiras elas são disponibilizadas gratuitamente através do nosso site O Guia Financeiro, tá? Então, se vocês querem entender mais a fundo cada case, a gente escreve tudo que a gente pensa para cada empresa, né, no nosso site. Basta que você entre ali no guiafinanceiro.com.br, clica ali em carteiras recomendadas, escolha qual você quer ler, e lá você vai ter histórico de performance, a carteira do mês passado com as performances, carteira, né, para o mês atual, os cases com o que a gente acha sobre cada papel, tudo disponibilizado gratuitamente. Fica à vontade para aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre as nossas opiniões a respeito de cada papel. A carteira teve a pior performance no mês, foi a carteira de dividendos, né? Muito pressionada principalmente pela performance de Cyrela e Klabin, que possuíam 15% do peso. É uma carteira apenas de 8 ativos, né? Então tem 4 ativos que possuem 15% e outros 4 que possuem 10% de exposição, né, na nossa carteira. E 2 deles, 2 ativos, acabaram tendo um mês bem fraco, né? A Cyrela caiu 10,7% e a Klabin caiu 7,1%, pressionando bastante da performance. E foi interessante que eu estava vendo, né, como estava a performance da carteira 2, 3 dias antes do fechamento do mês, e estava bem interessante, estava boa a performance, que outra empresa que a gente tem 15% é a Vale. Ela tinha disparado até 117, 118, e veio aquela grande pancada no minério de ferro no último dia do mês de julho, né? E aí realmente a gente teve uma performance fraca, a carteira caiu 5,4% contra uma queda de 1,7% do IDIV, né? 3,7 pontos percentuais abaixo do índice. Mas, né, quando a gente olha a longo prazo, é uma carteira talvez que tenha uma das melhores performances. Quando a gente olha desde o início, né, de quando ela foi fundada, a carteira, isso daí foi em foi em maio de 2014, tá? O IDIV, né, que é o índice de referência, subiu 107,2% nesse período, a carteira subiu 207,2%, exatamente 100 pontos percentuais ali acima do benchmark, né? Então, no longo prazo ela se beneficia bastante, mas como é uma carteira que depende bastante, né, da performance pontual, né, de alguns ativos e com reforma tributária que impacta muito os dividendos, né, alta do ciclo de juros, né, tira a atratividade de algumas pagadoras de dividendos. A gente sofreu bem nesse mês de julho. De toda forma, a gente realizou apenas uma alteração. A gente acha que muitas dessas empresas tiveram performance fraca, né? Essa negatividade já está no preço. Então a gente acabou optando por retirar a Lupar da nossa carteira e demos entrada em Itaú Unibanco, que apresentou um bom resultado e tem tido uma performance legal até, né, acima do benchmark ao longo desse mês de agosto, né? Então a carteira para esse mês ficou com Banco do Brasil, 10%, né, do peso na carteira, Cyrela permaneceu com 15%, CPFL 15% também, Klabin 15%, Itaú Unibanco com 10%, Porto Seguro com 10%, TIM com 10% e Vale com 15%, tá? Basicamente, a gente reduziu a exposição ao setor de energia, né, que tem apresentado sérias dificuldades com esses pontos que eu acabei de citar, mais a crise hídrica, né, que impacta bastante o setor, então a gente retirou a Lupar e demos entrada em Itaú com expectativa de bom resultado, que acabou vindo, né? Então, é um movimento legal que a gente acabou fazendo para esse mês de agosto aqui. Passando para a carteira de BDRs agora, né? A carteira, para quem não se recorda ou não está muito familiarizado com o mercado, BDRs são aqueles recibos negociados na B3
que refletem a variação das empresas negociadas lá fora nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, temos a opção de investir em empresas listadas lá fora, mas não só a valorização das empresas impacta, mas como também a valorização do dólar, né? Então, quando o dólar acaba apreciando, né, isso beneficia, ou seja, quando o dólar se valoriza, né, quando o real perde valor em relação ao dólar, isso é favorável para a carteira de BDRs. E a gente viu, né, o dólar subindo bastante ao longo do mês de julho, o que obviamente favoreceu bastante a performance das empresas, né, negociadas lá fora quando a gente olha para os BDRs, né? Então, a carteira no mês de julho, subiu 6,8%, contra uma alta de 4,8% do S&P em reais, né, que é o benchmark que a gente acaba utilizando. Então, ou seja, ficou ali 2 pontos percentuais acima do benchmark. Em 2021, a carteira já rende 22,2%, contra uma alta de 17% do benchmark, 5,2%, né, pontos percentuais acima do benchmark. Então, por isso que quando a gente, né, viu a B3 dando o aval para investimentos em BDRs para todos os investidores, antes só investidores qualificados podiam fazer esses investimentos, agora qualquer um pode. Desde outubro do ano passado a gente tem falado, é importante, diversifiquem suas carteiras porque Brasil não é fácil de operar. É melhor talvez estar comprado em dólar do que estar comprado em real. E isso tem acontecido, né? Então, vocês viram, o Top Pix ali subiu um pouquinho até nesse mês, mas o Ibovespa caiu 3,9%, o IDIV caiu 1,7%, o Small caiu 5%, enquanto o benchmark, né, o S&P Brazilian Real subiu 4,8%, a carteira subiu quase 7%. Né? Então, por isso é importante ter 30%, 40% talvez dos investimentos dolarizados, sempre sou a favor disso, tá? Principais destaques, todas as empresas subiram, né, ao longo do mês de julho. A Amazon foi a que teve a menos interessante das performances, né, subiu ali 1,1% ao longo do mês, isso porque o resultado de Amazon decepcionou, né, veio bem abaixo do que o mercado esperava. E quem colaborou para a nossa performance foi Google, Apple e Visa. Né? Google subiu 15%, Apple subiu 11,6% e Visa subiu 8,6%. Né? Quando a gente olha para esse mês de agosto, a gente fez uma alteração pontual, né, que foi a entrada de Alibaba. A gente, né, colocou uma pimentinha, essa é a grande verdade. Né? A gente arriscou um pouco mais, o mercado chinês não está nada fácil de operar, mas apanhou muito e tem apresentado até um rebote, né? Tem, de fato, pelo menos apreciado um pouquinho nesses primeiros dias de agosto. Acho que com o mercado avaliando, né, que as pancadas que tomou ali no mês de julho o mercado chinês, né, talvez tenha sido demasiado. A Alibaba entrou no lugar de Booking, né? A nossa carteira atual tem Amazon, Apple, Alibaba, Disney, Facebook, Google, Mercado Livre, depois já vou comentar porque eu falei desse jeito, Nvidia, Rio Tinto e Visa. Por que eu fiquei feliz quando eu falei Mercado Livre? Porque para quem não sabe, né, por mais que vocês estejam acostumados com a empresa atuando aqui no Brasil, Mercado Livre é uma empresa argentina que negocia na Bolsa de Nova York. Então, se você quer comprar as ações de Mercado Livre, você tem que comprar através dos BDRs. E Mercado Livre divulgou seus resultados, né, até na sessão, assim, foi ontem à noite, hoje de manhã, mas o resultado acabou, né, se tornando performance no dia de hoje. E a empresa subiu mais de 10%, né? Divulgou um resultado muito bom, o GMV, né, que as mercadorias que são vendidas no seu site, seja através de estoque próprio, né, ou estoque de terceiros, subiu 40% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E por que isso é tão interessante e surpreendente? Que o segundo trimestre, vocês lembram, né? Todo mundo lembra do segundo trimestre do ano passado, foi quando todo mundo estava preso em casa, comprando localmente, né, na internet, auxílio emergencial bombando. E a empresa conseguiu, mesmo nesse ambiente de reabertura, sem ter lojas físicas, apresentar um crescimento de 40% do GMV, né, do ano passado. Então, baita empresa, a gente gosta desde sempre, né? Vocês sabem, quem acompanha aqui as nossas carteiras sabe bem disso. Sobre a carteira BDRs é isso. Passando aqui para a carteira Valor. Para quem não está familiarizado, a carteira Valor é a carteira que a gente participa da competição do Valor Econômico, né? Se você quiser ver as performances, coloca aí no Google Carteira Valor e clica no primeiro link. É uma competição com outras corretoras, né? Acho que tem mais umas 20 corretoras na competição.
A gente encerrou o primeiro semestre na segunda posição, com uma performance de 17%, talvez. Né? A gente perdeu ao longo desse mês de agosto 4,9%, né, por conta da performance principalmente de CVC e Klabin. Né? CVC e Klabin acabaram tendo uma performance bem fraca. CVC caiu quase 20%, Klabin 7,1%. Né? E a sorte que nós tínhamos na carteira já BR Partners, que subiu 10%. Né? Então acabou diminuindo um pouco desse prejuízo. Em 2021 a gente fechou o mês de julho com a performance de 13,2%, enquanto a bolsa subia 2,3%, né? Então, ali 10,9 pontos percentuais acima do benchmark. Para quem não se recorda também, a nossa carteira Valor também ficou na segunda posição no ano passado, enquanto a bolsa subiu 2%, a carteira subiu 44%, tá? E se vocês entrarem no site do Valor, clica lá também, né? Isso aqui eu não estou contando vantagem, basta que você clica lá no nome da guide, né, na parte que tem o gráfico, clica ali no nome da guide e vai mudando os períodos em cima. 12 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e vê a diferença da performance das nossas carteiras, né, do Valor Econômico com o Ibovespa e com a carteira dos outros. Né? Realmente a diferença é bem grande, a gente tem acertado bastante nessa carteira e vou até ver aqui quanto está performance nesse mês, tá? Eu não sei de cabeça para ser sincero, mas é muito simples de ver, é legal acompanhar. Entra aí, carteira Valor, você já vai cair, aqui tem o histórico, né, da performance passada, tem a média de todas as carteiras também, né, que são das outras corretoras junto com a nossa, enfim. Você consegue ver o que está todo mundo analisando, o que está todo mundo esperando, tá? No ano, né, a gente vê o Ibovespa subindo 2,2% e no mês o Ibovespa está caindo 0,1%. No ano, a nossa carteira está subindo 12,8% e no mês está caindo 0,3%. Né? Então, está bem em linha aí com o Ibovespa ao longo desse mês. Nossas alterações foram as seguintes. A gente deu entrada em Americanas, Melius e Vamos. E nós retiramos da carteira Arezzo, CVC e Klabin. Né? Então, permaneceram na carteira tanto Vale quanto BR Partners. BR Partners está subindo 12,7% ao longo desse mês já, né? Subiu 10% no mês passado, sobe mais 12,7%, tem sido, né, o grande respiro da nossa carteira. Vale praticamente estável, né? Americanas está caindo 3%, Melius está caindo 3,4% e Vamos, né, tá caindo 8,3%, tem sido a pior performance aí que está puxando a nossa carteira para baixo, então é a Vamos, né? Depois de nos dar alegria em algumas carteiras ali no mês passado, esse mês está mais fraco, vamos ver se recupera até o fim, mas é uma baita empresa, divulgou um resultado maravilhoso, né? E não é à toa a valorização recente que teve, né? De fato, estão fazendo um trabalho brilhante lá na Vamos e a gente se agrada, né? A gente acaba ficando bem feliz com isso. Bom, inclusão de Americanas, já citei, né? A empresa que a gente acha que nesse patamar de preço vale a pena a entrada, 48, 50 reais, a gente vê um upside bem interessante, né? Então tem uma assimetria que joga a nosso favor, né? Tem pouco para cair para muito que pode subir, né? Então é isso que a gente gosta. Melius, já citei também, né? As outras carteiras é uma empresa que faz jus da sua valorização, apesar de estar caindo 3,4% no mês, né? O mês está chato por enquanto, a gente segue positivo também para o nome, tá? Então, basicamente essa carteira, são só 5 ativos, né? Então, vocês já sabem bem o que a gente acha ali de Vale, não vamos tirar tão cedo, a não ser que mude alguma coisa lá na China, tá? Sobre a carteira de fundos imobiliários, aqui eu peço perdão por não comentar a fundo, né, sobre os cases, afinal eu não sou analista de fundos imobiliários, nosso analista é o Caio Ventura, mas eu vou passar para vocês rapidamente a performance, né? A gente teve uma alta de 3,1% contra uma alta de 2,5% do IFIX, mesmo em meio a um mês tão difícil de reforma tributária que deu um grande choque, né, nos fundos imobiliários no decorrer do mês, depois recuperou bem. No ano, né, a carteira está subindo 1,9% contra uma queda de 1,1% do IFIX. Em 12 meses sobe 8,9% contra uma alta de 3,3% do IFIX e desde o início sobe 140% contra uma alta de 106,3% do IFIX, tá? Basicamente é isso, então, sobre as carteiras para o mês de agosto. Se você quiser entender um pouco mais os cases de fundo imobiliário, também recomendo que vocês entrem aí no nosso site, o Guia Financeiro. Você vai ter acesso a toda a abertura que o Caio Ventura dá para cada nome de fundo, né? Quem é cada fundo, por exemplo, aqui BTLG, né, tem a parte sobre o fundo que explica
né, que ele, por exemplo, é um fundo que tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital por meio de exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações nos segmentos de logística. Tem a tese de investimento porque, né, o Caio gosta, tem o portfólio, né, então, por exemplo, o BTLG possui 15 galpões, localizados principalmente no Sudeste, com maior exposição ao segmento alimentício, né, clientes ali BRF, FENSA, Itambé, Natura, né, tem ali a descrição do cenário otimista, base, pessimista para o fundo, né, o tipo dos contratos, se é um contrato típico, atípico, né, quem são os inquilinos por setor, então 59% é de logística, 2% varejo, 12% industrial, 26% de desenvolvimento, enfim, abertura brilhante que o nosso analista dá, tá? Então deixo aí o espaço aberto para que vocês confiram. Agora eu vou pegar aqui as perguntinhas que vocês enviaram ao longo da nossa live e depois a gente já parte para o encerramento, tá? Algumas perguntas eu vi que vocês mandaram aqui, a primeira aqui do Rafael, né? CVC tem previsão de recuperação? Acho que deve permanecer próximo desse patamar, né, enquanto o aumento de capital é realizado. É natural que volte para os R$19, que é o preço, né, que saiu ali no aumento. E depois, sim, perspectivas positivas à medida que a gente veja, né, esse reaquecimento do turismo atingindo, né, os números da empresa, o que é esperado principalmente para o quarto trimestre desse ano. O terceiro já deve demonstrar alguma recuperação. O Beto comentou aqui, né? Melius vai longe, é isso que nós esperamos também, meu querido. Boa noite. Existe uma previsão de melhora para a Bolsa neste mês de agosto? Pergunta aqui do Paulão Candeias. Olha, a gente acha que o mês de agosto, assim, quando a gente olha especificamente para os números, né, das empresas, os resultados têm sido fortes, né, tem agradado bastante o mercado. O problema não é o corporativo, o problema é o macroeconômico, né? Seja por conta do Bolsa Família, que a gente tem comentado bastante nos morning calls, né? Pode atingir até R$400 segundo o presidente, segundo o Ministério da Economia até 300, que gera uma grande incerteza. Os precatórios, né, a bomba dos precatórios que surgiram também ao longo dessa semana aqui, 80 bilhões para o ano que vem, vai ter que passar a PEC para parcelar esse pagamento ao longo do tempo. Saiu também, né, lá nos Estados Unidos, né, o Fed começando a falar que o tapering deve vir já nesse ano mesmo, né, ou seja, a redução de estímulo deve ocorrer já nesse ano, que também tirou um pouco do apetite do mercado. Né, a CPI da pandemia rolando, mas tem feito pouco barulho. Dados de inflação, né, ainda fortes, a gente viu, né, o Banco Central elevando o Copom, né, elevando ali a taxa Selic ontem em 100 bips, expectativa de Selic 7% ao fim desse ano, tira um pouco da atratividade da renda variável, né, se não me engano o JP Morgan elevou até para 8,5% a Selic para o fim desse ano. Então, assim, o ambiente não está favorável ao longo desse mês de agosto, essa é a grande realidade. Os números das empresas estão bons, mas o macro precisa ajudar e não tem ajudado, tá? Então, minha resposta tem uma leve tendência a achar que vai ser um mês desafiador, mas esse patamar de 120 mil pontos, 121, é atrativo para o longo prazo, sem sombra de dúvidas, tá? Porque Banco do Brasil, o Rogério perguntou, Banco do Brasil já estava na carteira, Rogério, a gente permaneceu, a gente só deu uma entrada em Itaú para aumentar a exposição, né, da nossa carteira de dividendos para 20% no setor financeiro, que é em linha, por exemplo, que um IBOV possui, né, de exposição, enfim. A gente acreditava na recuperação do setor, né, nas divulgações desse segundo trimestre de 2021, como tem ocorrido, com exceção do Bradesco, como eu já citei ali na parte da carteira semanal. Banco do Brasil a gente vê descontado, apesar dos riscos, né, de controle, né, muitas alterações foram realizadas ao longo desse ano que não agradaram o mercado, né, aquela perspectiva de enxugar custo não tem sido muito concretizada, mas o resultado já foi mais interessante e a gente acha que para longo prazo faz sentido. VISC 11, a gente... Deixa eu ver aqui só uma coisa antes de comentar. VISC 11 é um fundo imobiliário que faz parte da carteira do Caio, tá? Eu não tenho muito o que comentar aqui, como eu disse, né? Eu não sou analista de fundo imobiliário, eu não conheço de perto. Mas de toda forma, né, ali a parte de shoppings, né, eu posso comentar aqui a tese de investimento que o Caio coloca no relatório, tá? Então, o VISC retomou a atividade em 100% dos seus shoppings e já começou a demonstrar sinais expressivos de melhora. Segmento de shoppings dentro de fundos imobiliários é o mais descontado em termos
de valor de mercado dividido pelo valor patrimonial. E a gente acredita que tanto a melhor perspectiva sobre a evolução da pandemia quanto recentes notícias sobre possíveis vacinas beneficiam um reajuste positivo para o setor. É um fundo que tem no portfólio ali 15 shoppings, né, em 9 diferentes estados, administrados por 7 administradoras distintas, né, enfim. Então o Caio tem uma visão positiva, é isso que eu posso colaborar aqui, tá, Beto? Tá na carteira. Advogado Edson Tatui, o que acha de Banco do Brasil e Marfrig? Banco do Brasil eu já comentei, né? Falei agora. E Marfrig a gente tem uma expectativa de divulgação de um ótimo resultado para esse segundo trimestre de 2021. Vai ser de longe o resultado que mais vai agradar o mercado dentro do setor. E por que digo isso? Ali 90% talvez, né, do EBITDA da Marfrig vindo da National Beef, que é a operação dos Estados Unidos. Que tem gerado muito caixa. E até muito desse caixa gerado foi utilizado para fazer a aquisição ali, né, de 30% mais ou menos na BRF. Foi isso que foi informado pela Marfrig até para a gente quando a gente fez um call com a empresa. Tá? Então, dentre os resultados, né, como a demanda está muito aquecida lá fora, né, as vacinações se aceleraram já há muito tempo, a economia reativou mais rápido, o ciclo do gado também está mais favorável, né, o custo está mais baixo para as empresas de lá, enfim. A Marfrig deve se beneficiar. Aqui no Brasil, o ambiente desafiador, tá? Então não é à toa que uma Minerva da vida, enfim, uma BRF, são empresas que têm apresentado dificuldade, né, em termos de performance, mas é porque o ambiente está mais negativo mesmo aqui no Brasil. O ciclo do gado está complicado, as margens estão apertadas para porco, para frango, com a alta dos grãos, né? Natural que haja essa pressão então nesses dois cases domésticos, e JBS talvez um resultado mais positivo também, né? Mas quando a gente olha, né, a operação US Beef ainda é muito relevante para a JBS, tá? Sequência de perguntas, BB Seguridade a gente continua com o pé atrás, teve que realizar até aumento de capital devido ao receio, né, quanto à conjuntura atual financeira da empresa, por mais que a empresa acha que não tem problema de equalização financeira, mas tem que fazer um aumento de capital que o mercado não gostou. E a gente tem observado um aumento de sinistro muito grande, né? O resultado de Bradesco demonstrou isso. O mercado tem pisado, amassado, né, as empresas do setor de seguros, mesmo em meio a um ambiente de alta de juros, o que é favorável para essas companhias que possuem, né, um valor grande em aplicações financeiras. Tá? Sequoia a gente continua gostando, Celso. A gente continua gostando, não está nas carteiras, mas eu acho que é um bom nome para surfar aí, desenvolvimento logístico do país. E tem alguns boatos, né? O pessoal fala, pode ser um dos nomes aí. O Sangalli até que mandou aqui um aí sim. Ele gosta, ele vive falando, Sequoia, será que não vai participar da privatização dos Correios? Difícil dizer, né? Claro que a empresa não dá essa abertura, mas pode ser, quem sabe, né? A gente teve aprovação hoje, né, para investimentos privados ali dentro do mercado, né, dentro do mercado de logística brasileiro, aqui através dos Correios, aprovou a PL hoje ali na Câmara, né? A gente deve ver esse case tendo andamento e é favorável, sim, para evolução, né, logística do nosso país. Grande abraço, Adriano de Souza, Mineirinho. Prazer ter você sempre presente aqui, meu querido. Paulo perguntou sobre restock. A gente acha esse patamar de 3,60 atrativo, 3,70. A gente não deve tirar da carteira enquanto negociar nesse patamar. Case de reestruturação, né, a pimentinha da carteira Small Caps. E sofreu bastante ao longo desse último mês porque o setor de consumo, né, sofreu como um todo, e aí a empresa mais endividada acaba indo junto, né? A gente segue positivo e vai continuar por enquanto. Renner a gente gosta, Renan também é outro case que a gente gosta, ainda mais por ter ali 3 bi alguma coisa em caixa, deve ser utilizado para aquisições pontuais e também, né, digitalização, a empresa que na reabertura tende a se beneficiar. O Beto, a gente não cobre, tá? Difícil comentar aqui, tem feito muitas parcerias, né? Tem feito preço, o papel bateu R$17 hoje, mas a gente não tem uma cobertura para que eu comente no detalhe. BR Partners, máquina, né, Sangalli? A gente tem visto performances incríveis e também a outra, né, que virou nossa top pick ali no setor de financials, no lugar do BTG, que foi por mais de um ano nossa top pick, que é um case muito interessante de aumento de
Perdão, o IPO foi utilizado uma oferta primária para dar espaço no balanço, para participar de ofertas maiores e tem um interesse muito alinhado, né, de todo o management, né, todos os sócios, os partners, né, porque você, até num call que eles fizeram com a gente, é interessante notar isso, né. Claro que são pessoas que ganham muito dinheiro, porque, né, é um mercado muito refinado, pessoas muito capacitadas, mas os bônus, né, são através de sociedade. Então você faz com que essas pessoas se mantenham atuando na empresa por muito tempo, diferentemente dos bancos, né, onde os executivos ganham uma bolada, né, quando chega o fim do ano, e aí, né, muitas das vezes tem a opção de ir para outros lugares. Então os ganhos que eles recebem são através de equity, né, e não através de valor financeiro. Magalu e Via Varejo, Celso, são dois nomes que a gente segue positivo também, tá? A gente acha até que Via Varejo nesse patamar de preço está interessante para entrada. Magalu, né, teve até uma oscilação positiva depois do anúncio da Kabum, mas entregou muito da performance, né? Dois nomes para surfar mais longo prazo e Via Varejo, eu acho que até com o resultado pode sim ter uma performance mais sólida, tá? Pode andar mais rápido, tá? Para longo prazo, Sangário, eu vi a pergunta que você mandou aqui, né, na parte fechada. BR Partners é um case para dar para o filho, né? Aquela ação que você compra e deixa para o filho, que tem um espaço enorme para crescer, uma empresa já muito rentável e deve continuar assim. Pessoal, agradecer a presença de todos, estamos 46 minutos falando aqui sobre as carteiras, sobre os cases específicos, obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença, gostaria de convidá-los todos os dias de manhã, a gente faz o Morning Call a partir das 8h40 aqui no Instagram e no YouTube. O começo é com o Vitor Beirute, falando sobre as questões macroeconômicas e políticas do país, e depois eu entro para falar sobre o mercado corporativo por volta das 8h55. Tá? Então fiquem à vontade para participar aí do nosso dia a dia. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Desejo uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.